após o Carnaval, vem a Quarta-feira de Cinzas. Essa data que é tão importante para os católicos e dá abertura aí para o período da Quaresma. Por isso, a nossa repórter Gabriela Leite está em Caçapava. Ela vai conversar ao vivo com um padre. Gabi, muito boa tarde para você. Que bom te ver aqui na Hora do Vale. Conta pra gente, né? Hoje é um dia de jejum, começa esse período de jejum, de intensificação das orações. É isso? Oi, Laís, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente de casa. É exatamente isso, né? O início da Quaresma aí para os católicos e também o início da preparação para a Páscoa, né? Aqui na Igreja Matriz de Caçapava já aconteceram 3 celebrações e estão previstas mais 3. Um dia realmente que o católico vem para a igreja para rezar, para fazer sua oração e para se preparar, como eu disse, para a Páscoa. A gente vai conversar sobre isso com o Padre Leandro, que está aqui comigo. Padre, primeiro uma boa tarde para você. Um dia bem movimentado aqui na igreja, né? Um dia bem especial para os católicos. Quero que você explique para a gente o significado dessa Quarta-feira de Cinzas. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Quaresma, como você bem disse, é o início dessa preparação para a festa da Páscoa, né? Iremos nos preparar ao longo desses 40 dias para celebrar a Páscoa da ressurreição do Senhor. E a igreja nos apresenta, então, iniciando a Quaresma com a Quarta-feira de Cinzas. Se chama Quarta-feira de Cinzas justamente pelo rito que é feito nas celebrações de hoje, com a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças, né? Em sinal de penitência, as cinzas simbolizam a nossa fragilidade, a nossa condição mortal, né? Viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, é como que uma exortação para nós, enquanto igreja, de que a nossa condição é mortal e para isso é necessária uma preparação interior, né? Rasgar o coração para Deus, para assim podermos celebrar verdadeiramente a vida nova da Páscoa. Por isso, então, colocar as cinzas sobre a cabeça é sinal de penitência e ao mesmo tempo também de apelo a todo cristão que é chamado a uma sincera conversão. Essas cinzas, né? Existe uma curiosidade também do que ela é feita, já que é um símbolo desse dia de hoje também. Explica pra gente sobre do que é feita essas cinzas que vocês colocam na cabeça dos fiéis. As cinzas são feitas dos ramos que foram abençoados na missa do Domingo de Ramos da Semana Santa do ano passado, né? No caso, nós abençoamos aqueles ramos e esses ramos depois são guardados e usados para confeccionar as cinzas no ano seguinte, né? Por muito tempo até houve uma lenda ao redor das cinzas, achando que seria cinzas de ossos de defuntos. Não, as cinzas são feitas dos ramos de oliveira abençoados no Domingo de Ramos. E nós realizamos esse rito, que é um rito já do Antigo Testamento, quando o povo, em sinal de penitência, de arrependimento pelos pecados, usavam roupas de saco e colocavam cinzas sobre a cabeça como sinal dessa penitência. Algo de diferente que a gente vê na igreja também nesse período são os santos que estão cobertos, né? O porquê que existe isso nesse momento, no dia de hoje também, ele se permanece até o período da Páscoa? Sim, os santos são cobertos e serão descobertos somente na vigília da Páscoa, no sábado santo, na véspera da Páscoa. A igreja cobre os santos para dizer que toda a nossa atenção tem que estar voltada para a realidade central da Quaresma, que é o mistério da cruz. Tanto que no nosso altar aqui você pode ver que as imagens dos santos estão cobertas, mas o crucifixo, o Cristo na cruz, está em evidência, porque toda a igreja é chamada a se voltar para esse grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, durante esses 40 dias, nós não celebramos as festas dos santos, as memórias dos santos, cobrimos as imagens dos santos, para que toda a nossa atenção se volte para esse grande mistério que nós vamos celebrar ao longo desses 40 dias. Para a gente finalizar também, padre, qual que é o significado de, no dia de hoje especificamente, né, não comer carne vermelha? E também tem muitas outras pessoas que fazem o jejum também no período todo desses 40 dias, né? Explica para a gente o porquê desse simbolismo do jejum. Na verdade, a igreja pede o jejum apenas 2 vezes no ano, por ocasião da Quarta-feira de Cinzas e da Sexta-feira Santa. O jejum é para que nós reconheçamos a nossa fragilidade, né? O fato da gente ficar sem comer
é um pouco para reconhecer a nossa fragilidade humana. Eu costumo dizer, quando a gente vai fazer um exame no dia seguinte, a gente tem que começar a jejuar já no dia anterior, parece que só de ter que jejuar a gente já começa a sentir mais fome do que o habitual, né? Então, é sentir, experimentar na própria carne a nossa fragilidade. E não deixa de ser também uma forma de sacrifício, para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, então, na quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa, nós jejuamos como sinal de penitência também e reconhecimento da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, da nossa debilidade. E também como sinal de sacrifício, para que por meio desse pequeno sacrifício que nós fazemos, nos abstendo do alimento, nós possamos nos unir aos sofrimentos de Cristo, que foram muito maiores, né? E também a abstinência da carne, né? A carne sempre foi tido como um dos alimentos mais fortes, né? Podemos assim dizer. Portanto, abster-se da carne seria justamente abster-se de um alimento que seria um alimento mais forte, um alimento que certamente está presente nas nossas mesas e tudo mais. Então, abster-se de carne seria também sinal de penitência. Muitos fazem isso no dia de hoje e na sexta-feira santa, como pede a igreja. Outros optam por fazer ao longo de 40 dias, né? Tem muitos que, além da carne, fazem também abstinência de outros alimentos, de outras coisas, né? Então, por exemplo, vamos diminuir nesses 40 dias o uso da internet, vamos diminuir ao longo desses 40 dias um pouco o uso da TV, enfim, vamos abster-se disso ou daquilo. Cada um escolhe uma penitência para fazer nesses 40 dias, que é um sinal de sacrifício, para demonstrar que o nosso amor por Jesus é maior do que qualquer coisa. Então vale a pena, às vezes, abster-se de alguma coisa para poder nos unir ao sacrifício maior de Cristo. Perfeito, padre. Obrigada pelas suas informações, viu? Obrigado. É isso, gente. Então, um período aí de preparação para a Páscoa, que o padre acabou de explicar e que a gente possa colocar também nas nossas orações nesse período, não só os nossos pedidos, mas também por tantas as pessoas que sofrem, né, diante de tudo que está acontecendo no nosso litoral, todas as notícias que a gente vem expondo aqui nos nossos telejornais, né? É com você, Laís. Muito obrigada, Gabi. E é isso mesmo que eu ia comentar, né? Quaresma também é o período de intensificar as orações, rezar mais durante o dia e que a gente possa, quando a gente acordar, pedir por essas pessoas, quando a gente for dormir também pedir por essas pessoas, para que elas sejam confortadas, para que elas sejam encontradas com vida e para que isso acabe o mais rápido possível. Muito obrigada mais uma vez, Gabi, pelas suas informações.